Gostaria de estudar convosco agora o famoso capítulo Mateus 24. Como já disse, temos aqui, tanto neste texto, como também Marcos 13 e Lucas 21, temos aqui uma cronologia, uma sequência em narrativa dos acontecimentos, começando pelos sinais que já mencionámos, o início das dores, e depois Jesus fala acerca de um período extremamente conturbado, a grande tribulação, e depois finalmente a sua vinda, o seu retorno para Uzia e o estabelecimento do seu reino em Jerusalém. Eu gostava só de ler alguns versículos inicialmente e depois refutar algumas ideias, algumas interpretações, na minha opinião, erradas acerca de Mateus 24. O texto diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Repare bem, a pergunta que eles fizeram foi esta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E começa por aí, então, esta narrativa que nós iremos estudar nos próximos episódios. Mas antes, porque é importante, porque às vezes ouvimos tantas opiniões e tantas interpretações sobre estes textos proféticos e fundamentais para a nossa compreensão profética. Eu quero refutar duas ideias. Uma delas, e ouvi alguns, felizmente é um grupo escasso, é um grupo pequeno, mas que alegam que isto é para os judeus, isto não tem nada a ver connosco, que isto fala de Jerusalém, fala do templo, então isto não é para a igreja, isto é só para os judeus, coitadinhos, já vão ter que sofrer. É o velho problema desse vírus chamado antissemitismo, não é? Que quando as coisas nos agradam, na revelação bíblica, elas são para nós, são para a igreja. As bênçãos, as maravilhas, tudo aquilo que Deus prometeu, fertilidade, enfim, tantas coisas nós apropriamos e muitas vezes elas são apropriadas exclusivamente a Israel, no Velho Testamento, mas nós gostamos muito de as apropriar para nós como igreja. E aquilo que é mau, aquilo que é maldição, aquilo que é punição, aquilo que é desgraça, então nós mandamos para os judeus. Isso já vem desde tempos passados. Alguns pais da igreja combateram os judeus, combateram a ideia de que a igreja nasceu em Jerusalém e daí, portanto, a igreja tinha um cariz extremamente judaico e por isso mesmo tudo fizeram para separar a igreja de Israel. E fizeram coisas verdadeiramente diabólicas, criando um antissemitismo que tem perdurado até aos dias de hoje. Então, alguns hoje dizem que isto, por ser um texto que traz muita desgraça, traz muita coisa que não nos agrada, então isso é para os judeus, eles é que vão ter que sofrer e nós estamos isentos porque Jesus vai nos libertar de tudo isto. Bom, mas não é isso que está aqui escrito. E de facto eu quero fazer algumas refutações a essa ideia, a essas interpretações erradas. A primeira refutação é esta: é que este ensino profético não é para exclusivamente o povo judeu, é para os discípulos de Jesus. Jesus não está a falar aqui para o povo em geral, como aconteceu em outras situações. Há sermões que nós encontramos no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, em que Jesus prega às multidões dos judeus. Eles queriam ser curados, queriam ser libertados, então Jesus fala especificamente para as multidões, para que eles entendam os princípios do reino. Mas agora, neste sermão, é para os discípulos, para aqueles que são os apóstolos, aqueles que são, segundo Efésios capítulo 2, versículo 20, o fundamento da igreja. Diz assim Efésios 2 e versículo 20:
19 e 20, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, ou seja, a Igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem são estes apóstolos? Obviamente são estes 12 que estavam ali, tirando Judas, como é óbvio, mas depois ele é substituído. Paulo também se torna um apóstolo, fundamento da igreja, porque ainda que ele não faça parte deste grupo original, ele também é chamado apóstolo, ele recebe diretamente do Senhor a revelação sobre os princípios da igreja, os fundamentos da igreja. Então é sobre essa doutrina que a igreja é construída, que nós encontramos aqui nos Evangelhos, encontramos os ensinamentos de Jesus para a sua igreja através dos apóstolos. Não só isso, mas também no final, exatamente neste mesmo livro, este Evangelho de Mateus, capítulo 28, a chamada Grande Comissão, que é aquela ordem final que Jesus deixa a estes mesmos homens, estes apóstolos, ao início da sua igreja, aos fundamentos da sua igreja, ele diz o seguinte: ide, ensinai todas as nações, ou seja, as etnias, os povos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Portanto, Jesus dá uma ordem à igreja, a esses apóstolos, de irem estendendo os ensinamentos que Jesus lhes entregou de geração em geração. Esse é o ensino da igreja até aos nossos dias. Portanto, nós não podemos separar este ensino de outros ensinos tão preciosos no Evangelho de Mateus. Além de que, de facto, o Evangelho de Mateus, sendo escrito por um evangelista convertido, um judeu, chamado Mateus, Matitau, tem uma cariz especificamente judaica. Há aqui certos termos que são usados para que os judeus entendam, de facto, na sua linguagem própria, nos seus costumes, nas suas tradições, que Jesus é o Messias. Ok, podemos concordar que de facto ele tem um alvo específico, que são os judeus, mas nós encontramos depois em pelo menos mais 2 outros evangelhos, os evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas, que não são exclusivamente para os judeus, que não têm um alvo específico, o povo de Israel, mas sim têm um âmbito geral, são evangelhos globais, por assim dizer, para judeus e para gentios. E nós encontramos exatamente este mesmo ensinamento do sermão profético. Portanto, não interessaria nada aos evangelistas estarem a falar destes assuntos para os gentios se eles não tivessem que também passar por estas situações como igreja. Não só isso, uma segunda refutação é que Jesus, por exemplo, cita que eles haveriam, os discípulos, de ser levados, atormentados, levados aos tribunais, iriam ser atormentados, iriam ser odiados, iriam ser mortos, alguns deles, e depois Jesus diz, por causa do meu nome. Ora, se há tantos cristãos que de facto têm sido atormentados, têm sido odiados, não há dúvida que os judeus também o têm sido pelo simples facto de serem judeus. Sabemos isso ao longo da história, a triste, terrível história do antissemitismo. É algo inexplicável como é que há tanta perseguição a um povo que só por ser o povo, a etnia, o povo judeu é tão perseguido. Então podíamos perceber que se calhar se refere a esse tipo de perseguições. Só que Jesus acrescenta que essas perseguições, esse ódio de todas as gentes é por causa do seu nome, é por causa de Jesus que estas pessoas aqui mencionadas, e obviamente só pode ser a igreja, não são os judeus, que os judeus nunca foram perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Ora, se eles não acreditam que Jesus é o Messias,
Se eles renegam a divindade de Messias, de Yeshua, Mashiach, se eles negam completamente, como é que eles iam ser perseguidos por causa da sua fé em Jesus? Obviamente que só a Igreja é que é perseguida por essa sua crença, por essa sua fé. Ah, uma outra refutação muito simples é que nós encontramos, por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 10, neste mesmo sermão profético, que o Evangelho teria de ser pregado entre todas as nações. Portanto, parte deste quadro escatológico, desta narrativa daquilo que se irá passar nos últimos dias, nos últimos anos, uma das características, e essa sim, muito interessante, é que o Evangelho irá ser pregado entre todas as nações. Sabemos que o Evangelho hoje já chegou à maior parte do mundo, mas aqui quando trata de nações, não são as nações modernas, mas são etnias, são povos específicos. Alguns deles contam apenas com alguns milhares de pessoas, alguns milhares de membros, mas eles têm uma língua própria, têm uma cultura própria, e ainda não têm a palavra de Deus na sua própria língua. Sabemos que os tradutores Wycliffe e Novas Tribos têm feito um trabalho exemplar, um trabalho maravilhoso, muito abençoado, de levar missionários para viverem no meio dessas tribos, algumas até recentemente descobertas na Amazónia e outras partes do globo, e têm-se dedicado anos e anos para conhecer a língua, os costumes, e então começam a fazer algumas traduções dos Evangelhos, do Novo Testamento e até da própria Bíblia. Sabemos que hoje, pelas novas tecnologias, há um grande avanço, não é? Mas ainda existem povos inteiros que não têm ainda o conhecimento do Evangelho. Isso irá certamente acelerar em breve, e com os sinais que se avizinham, nós sabemos que um dos grandes sinais será realmente a capacidade de nós vermos o conhecimento de Cristo, a mensagem de Cristo chegar a todas as etnias, a todos os povos. E Jesus diz em Mateus 24:14, que quando isso acontecer, então virá o fim. Ou seja, nós ainda não podemos aguardar que Jesus venha hoje, porque ainda a tarefa que ele nos incumbiu ainda não está completa. Uma outra quarta resposta para essa interpretação é que, de facto, os apóstolos, os evangelistas, os cristãos, não é? Já eram seguidores de Jesus e eram, por isso mesmo, discípulos dele, os pequenos cristos, não é? A palavra cristão significa um pequeno Cristo, já eram os representantes de Cristo na terra, assim como também nós devemos ser. Jesus diz que eles, quando fossem levados por amor do seu nome perante os tribunais para serem julgados e presos e até torturados, diz a palavra que eles não se deveriam preocupar com o que haveriam de dizer, porque o Espírito Santo falaria através deles, ou seja, naquela hora, e nós percebemos que isso é lógico, porque se eles são presos por causa do Evangelho, a primeira coisa que lhes é feita é retirada a Bíblia das suas mãos. A Bíblia será para eles proibida, como acontece em muitas partes, infelizmente, do mundo atual, em que a Bíblia já é um livro proibido. Já é crime alguém possuir um livro, a Bíblia, na Arábia Saudita, no Iêmen, no Sudão, no Irão e até já na China, etc., por aí fora. Portanto, se eles são presos, são levados aos tribunais, odiados por causa do nome de Jesus, então a Bíblia é-lhes retirada. Então falta muitas vezes essa base, essa sustentabilidade, esse apoio que nós tanto precisamos, como eu tanto preciso estar constantemente a olhar para a Bíblia para poder basear aquilo que eu penso que é a palavra revelada de Deus. Mas nessa altura não haverá Bíblia, tudo terá que estar na nossa mente. E por isso Jesus disse, vocês não se preocupem nessa altura em que vocês já não terão a Bíblia, não terão os vídeos, já não terão ninguém ao vosso lado para vos ajudar. É o próprio Espírito Santo que irá dirigir os vossos pensamentos, é o próprio Espírito Santo que porá nas vossas bocas, por assim dizer, as palavras certas. Ora, nós sabemos que o Espírito Santo foi conferido à Igreja, foi conferido ao povo de Deus. No dia de Pentecoste, que nós iremos celebrar muito em breve, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120
discípulos de Jesus que estavam reunidos em Jerusalém, obedecendo às suas ordens. O Espírito Santo, nessa festa judaica das semanas, cumprindo o dia da festa do Shavuot, os 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo, a presença de Cristo manifestou-se, formando então a igreja que nasce naquele dia exato em Jerusalém. Como nós sabemos, foram logo batizadas, ou seja, identificadas com Cristo, 3.000 pessoas só naquele dia. Portanto, a igreja ali nasce, o Espírito Santo então passa, conforme Jesus havia prometido, a habitar no coração dos crentes. Até aí, durante a antiga aliança, o Espírito Santo visitava as pessoas, influenciava as pessoas, operava através das pessoas, mas numa expressão vulgar entrava e saía. Saúl, por exemplo, foi cheio do Espírito Santo, não é? Mas não foi o Espírito Santo que o levou a consultar a feiticeira. Ele morreu sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. O Espírito Santo não era permanente. Entrava, mas também podia sair daquela pessoa quando ela pecava, quando ela desobedecia. Mas Jesus, quando fala acerca de enviar o Espírito Santo como uma promessa do Pai, assim que ele fosse exaltado nos céus, ele enviaria o Espírito Santo, e ele disse para ficar convosco, para habitar em vós. Aliás, a própria palavra que ele usou significa alguém, paracletos, alguém que está do vosso lado permanentemente. Portanto, é alguém que fica convosco para sempre, para vos ensinar todas as coisas, para vos lembrar todas as coisas. Portanto, isso não aconteceu com o povo judeu, e agora, exceto aqueles que se convertem, exceto aqueles que fazem também parte da igreja, e graças a Deus é um número crescente, os nossos irmãos judeus messiânicos, mas os judeus em geral não têm o Espírito Santo. Eles têm conhecimento do Velho Testamento, mas se eles não entregam as suas vidas a Jesus, se eles não se arrependem dos seus pecados e reconhecem que Jesus é o Messias, é o Salvador que expiou os seus pecados, então o Espírito Santo não virá às suas vidas. Portanto, obviamente, quando Jesus diz que o Espírito Santo irá falar, é através destas pessoas nas alturas difíceis, está a referir-se, obviamente, à igreja. Outra coisa também, nós encontramos em Lucas 21, 28, a expressão que eu já citei. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, então ele disse: podeis levantar, olhar para cima, levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esta redenção, aquela redenção que Paulo menciona em Romanos capítulo 8, que é a redenção do corpo. Não é a redenção da alma, porque essa já é graças a Deus, um privilégio. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o perdão de Jesus, então já somos redimidos, nossos pecados já foram pagos, já fomos comprados pelo seu precioso sangue, já pertencemos agora ao seu reino, à sua família, à sua igreja. E então, aquilo que nos aguarda agora é a redenção deste corpo. É um corpo cheio de mazelas, não é? Se você é como eu, já te sente dores de um lado e do outro, sentimos a perda de memória, a perda do cabelo, a perda das vitalidades. Porquê? Porque nós estamos num processo de decadência física. Não é decadência espiritual, porque diz o apóstolo Paulo que se o nosso exterior se vai decompondo, vai decaindo, vamos envelhecendo, é a ordem natural das coisas, mas o nosso interior vai se renovando pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que vai renovando as nossas energias espirituais, a nossa fé, a nossa esperança. Ao lermos, ao estudarmos, ao meditarmos, ao nos alimentarmos da palavra de Deus, então o nosso homem interior é renovado dia a dia. Então não se trata da redenção do espírito ou da alma, mas sim da redenção do corpo. O apóstolo Paulo diz que toda a natureza geme, ou seja, estas convulsões que nós vemos na natureza, os terremotos, o aquecimento global, as intempéries, os tornados, tudo isso faz parte de uma natureza enfurecida, uma natureza que está gemendo, está ansiosa que haja uma redenção. A natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, ou seja, quando nós formos libertados,
a natureza também entrará em descanso, porque Jesus virá acalmar, por assim dizer, a natureza, trazendo uma nova realidade, a qual nós iremos falar no final deste nosso estudo. Ora, quem vai ter esse privilégio não são os judeus não salvos, mas são os filhos de Deus, os crentes. Quando Jesus voltar, nós seremos levados pelos anjos à sua presença, e então o nosso corpo será automaticamente transformado. Não sabemos quanto tempo irá durar aquilo que nós chamamos o arrebatamento. Alguns dizem que é num abrir e fechar de olhos, mas não é isso que Paulo fala. O que Paulo diz é que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo irão ressuscitar, e nós iremos falar disso com muito mais pormenor mais tarde, mas só para incluir neste assunto, nesta refutação, aqueles que morreram em Cristo, os seus corpos jazem algures, eles irão ser instantaneamente recompostos. Tal é o poder do Senhor ao tocar do shofar, ao tocar da última trombeta. Os mortos em Cristo irão ressuscitar, sair dos seus túmulos, tal como Jesus também já havia dito. E diz depois Paulo, nós os que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O que é essa transformação? É, obviamente, o aperfeiçoamento da nossa alma, e também é aperfeiçoamento do nosso corpo, porque a palavra de Deus diz: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, nós, antes de entrarmos no reino dos céus, na casa de Deus, nós teremos que ser transformados desta presente condição em que nós estamos, em que a partir do primeiro dia que nós vivemos, por assim dizer, no dia em que nós nascemos, já começamos a morrer. Já neurónios, já células começam a morrer, então esse processo irá terminar por completo. Seremos, glória a Deus, revestidos da imortalidade para podermos ver o Senhor, ter acesso à sua presença, e então essa é a redenção. Ora, isso caberá unicamente, exclusivamente aos filhos de Deus, à Igreja de Jesus Cristo. E finalmente, já foram tantas refutações, acho que hoje, neste momento, agora, já ninguém tem dúvidas que de facto este sermão profético é para todos nós, é para a Igreja, é um aviso para estarmos preparados ao vermos estes sinais. Mas pense bem, pense comigo, use a sua lógica. Se nós anularmos este sermão, dizendo que isto não é para a Igreja, isto é só para os judeus, então nós teríamos, em primeiro lugar, que isolar este ensinamento do resto do Evangelho de Mateus, e esse é um exercício que eu não quero fazer. Para mim, todo o Evangelho de Mateus, desde o seu primeiro capítulo até o capítulo 28, o último mandamento, a grande comissão dada à Igreja, é para nós, é para o povo de Deus, é para os judeus salvos, obviamente. Todos aqueles discípulos eram judeus, mas eram salvos, eram seguidores de Jesus. A primeira igreja, a igreja que nasceu em Jerusalém, era composta só de judeus. Durante algum tempo eram só judeus que estavam sendo salvos, mas depois logo começam outros imigrantes que estavam em Jerusalém e por aí fora. A igreja começa a expandir-se, então torna-se uma igreja única, onde já não há judeus nem gregos. Essa barreira que nos separava, ela foi desfeita pelo sangue de Jesus, pela obra realizada na cruz do Calvário. Mas eles fazem parte, esses judeus salvos, fazendo parte da igreja, ouviram este sermão que foram transmitindo ao longo de gerações. Eles nunca excluíram do resto dos ensinamentos de Mateus. Se nós assim fizéssemos, nós incorreríamos num grave problema, num grave risco. Eu não quero, de maneira nenhuma, entrar por aí. Então tínhamos que pegar no Sermão do Monte, as famosas bem-aventuranças, mas é só tínhamos que pegar na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou a fazer, e tínhamos também que excluí-la. Temos que usar da mesma regra, temos que ser justos, temos que ser lógicos, temos que ser coerentes. Porque é que nós haveremos de excluir este sermão profético, dizendo que é só para os judeus, e então vamos dizer que o resto, porque é tão suave, tão bom, é para nós, para a igreja? Não, é tudo. Todo o conselho de Deus é para o nosso ensino, é para a nossa bênção, é para a nossa advertência. Toda a palavra é para a nossa correção.
Então, aquilo que Jesus aqui ensina, tal como no maravilhoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, a oração de Pai Nosso que estás nos céus, bem-aventurado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, venha a nós o teu reino, por aí fora, que a Igreja tem usado essa oração ao longo de séculos, oração tão bonita, um modelo de oração, então ela é para a Igreja, assim como também este sermão é para a sua Igreja. E finalmente, é interessante que não é por acaso que é exatamente neste Evangelho de Mateus, que é escrito com uma especial incidência para os judeus, sem dúvida nenhuma, mas aqui pela primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja. Em Mateus 16, 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ou seja, ele já está a falar de uma realidade próxima, embora que ele fala no futuro, porque a igreja só irá nascer daí a alguns meses, vamos dizer assim, em Jerusalém, mas ele já promete que esse grupo, essa família, esse povo separado que é a igreja, a eclésia, é de facto o seu povo a quem ele está ensinando todas estas coisas. Jesus trata o seu povo já como os seus escolhidos. Ele diz: vocês sois o meu pequeno rebanho, sois os escolhidos, sois os separados. Então, se ele menciona a igreja como uma realidade próxima, futura, daqueles dias, então é para a igreja, obviamente, que ele está a dirigir estes ensinos e estas palavras.